quadro Saúde de hoje fala sobre enxaqueca. Se você tem ou conhece alguém que tem que ficar de olho nas informações, porque eu vim conversar com a neurologista, a doutora Aline Vitale, para nos contar um pouquinho aí dessa dor insuportável, só quem tem sabe, que acomete muita gente, principalmente as mulheres, né, doutora? Principalmente as mulheres, especialmente as mulheres jovens. E é mais ou menos 30% das mulheres que sofrem com enxaqueca e mais ou menos 10% dos homens jovens que têm enxaqueca também. Então é muito comum e causa muita incapacidade em algumas pessoas. Porque é só quem tem dor entende quanto é limitante ter muita dor de cabeça. Agora, qual é a diferença da enxaqueca para uma dor de cabeça normal? Porque a gente vê todo mundo fala assim, tô com dor de cabeça, todo mundo tem dor de cabeça uma vez, né? Qual que é a diferença? Como diferenciar a enxaqueca de uma dor simples? Assim, ó, a pergunta é muito interessante, porque assim, dor de cabeça nunca é normal. E a gente tem essa ideia de que ter dor pode ser normal, mas não é normal. Sempre representa uma doença. Pode ser uma doença benigna, como a própria enxaqueca é uma doença benigna, mas ou uma dor tensional também, que é a mais comum, quase todo mundo já teve de alguma maneira dor tensional, mas é sempre uma doença. E se ela começa a atrapalhar a vida, se ela começa a atrapalhar o dia a dia, aí a gente tem que procurar uma solução para ela, procurar a causa e procurar a solução. Bom, então dor de cabeça não é normal, né? A partir do momento que eu sinto uma dor, eu tenho que fazer uma consulta com o neuro. A recomendação é, quem tem 3 dias de dor ou mais ao mês, procurar um neurologista. Daí vocês identificam um problema e a partir daí existe tratamento. Agora vamos lá. Pronto, vi que tem enxaqueca. Quais são os tipos de enxaqueca? Porque a gente escuta assim, a minha enxaqueca ela é de um lado só. A minha enxaqueca tem aura. O que é aura? Quais são os tipos de enxaqueca? A gente pode dividir a enxaqueca em enxaqueca com aura e sem aura, e pode dividir também como crônica e episódica. Com aura é aquela enxaqueca que antes da dor o paciente tem algum sintoma neurológico precedendo. O sintoma mais comum é enxergar brilhos na vista, geralmente de um lado só da visão, e aí seguido o paciente tem dor de cabeça. Então essa é a enxaqueca com aura, que ela é menos comum do que a sem aura, tá? Mas acontece com bastante frequência. Tá. E aí o que eu faço? Tô com enxaqueca. Eu vou para um tratamento, porque a gente vê também o uso abusivo de analgésico, né? Eu acho que é um outro problema, porque o analgésico daqui a pouco ele não faz mais efeito. Exato. E você tá cada vez mais querendo tomar remédio, passando mal e não resolve o problema. Exato. E usar analgésico todos os dias piora a dor ao longo do tempo. Ah lá, gente. E tem todos os malefícios de usar um analgésico todo dia. Problema renal, problema hepático pode ter. Então não pode tomar analgésico direto. Qual que é a recomendação assim, de tratamento para uma dor de cabeça, especialmente enxaqueca? Se o paciente tem 3 dias de dor ou mais, a gente recomenda já que ele faça tratamento. Ou se, por exemplo, ele tem uma crise ao mês, mas essa crise é muito incapacitante, ele tem que ir para pronto-socorro, então a gente já recomenda tratamento. Usa todos os dias um remédio para diminuir a sensibilidade à dor e evitar que as próximas dores apareçam. Tá. E a enxaqueca ela pode ser desencadeada pelo quê? Alimentação, tensão, o quê? O principal desencadeante é a tensão, o estresse. Então, o estresse emocional e físico, mas especialmente o emocional. E é frequente a gente encontrar, assim, os pacientes que estão tendo muita crise com quadros de ansiedade, de depressão. Outra coisa que desencadeia muito comum é insônia ou privação de sono. Aquela pessoa que quer trabalhar ou quer estudar o tempo todo e deixa um tempo muito curto para dormir. Então, dormir é necessário para quem tem enxaqueca. É extremamente necessário. Tá, e a alimentação? Interfere? Alimentos interferem, mas isso é individual. Nem todo mundo tem um alimento que desencadeia crise. Mas tem algumas pessoas vão ter alguns alimentos que desencadeiam. E cada pessoa vai ter o seu alimento. Tá. Tem alguns que são mais igual comuns. Cheiro. Por exemplo, eu tenho enxaqueca. De repente a pessoa vem e me cumprimenta. E aquele perfume específico, ele já me dá dor de cabeça.
E assim, e tem a ver muitas vezes com o perfume. Não é qualquer perfume que dá dor de cabeça. Não, enxaqueca é uma coisa mais sofisticada. Ela escolhe alguns alimentos e alguns cheiros, exato. né? E tem algumas coisas que são mais comuns. Por exemplo, é mais comum de alimento coisas gostosas. Chocolate, queijo, vinho, são os mais comuns da gente ver. E aí tem outros também, né? Mas isso é individual. Tem paciente que, por exemplo, eu tenho um paciente que ele fala que o corante laranja desencadeia dor de cabeça nele. E aí ele evita e não tem, mas é individual. Então não adianta sair tirando tudo da dieta, tem que observar se o que come tá desencadeando crise. Tá. Bom, então vamos lá. Enxaqueca, a primeira coisa a gente viu que não é frescura, é incapacitante mesmo. Agora vamos falar dos tratamentos, porque eu sei que tem muitas novidades, porque é uma coisa que até então a gente utilizava alguns tratamentos que não eram específicos para a enxaqueca, é isso? Isso, assim, o tratamento convencional, o que vem sendo usado nos últimos anos, ele funciona bem, mas eles são medicamentos emprestados. Então a gente usa anticonvulsivante, o topiramato é um que a gente usa bastante, a gente usa o ácido valproico. De uso contínuo, né? É um tratamento. Tratamento, de usar ao longo do tempo, pelo menos 6 meses. A gente tem também os antidepressivos, a gente tem antihipertensivo que a gente usa para enxaqueca e funcionam bem. Para quem esses medicamentos não estão funcionando ou a pessoa não tolera usar por efeito colateral, estão chegando os novos medicamentos. Tá? A gente já teve mais, assim, que já está no mercado, já tem mais de um ano, é o Botox. Tá, que daí aplica algumas regiões de tensão mesmo, São né? São 31 pontos. 31 pontos. Não são exatamente regiões de tensão, a gente aplica na região frontal, temporal, occipital, um pouquinho no pescoço e aqui no trapézio. Ah, que legal. E tem um efeito bom, especialmente para enxaqueca crônica. Tá. Então o Botox é uma solução aí. É uma solução. O que foi aprovado agora esse mês pela Anvisa é um medicamento novo. Esse foi o primeiro criado especificamente para enxaqueca, para prevenção de enxaqueca. Tá? Que chama Erenumab. Ele deve chegar ao mercado mais ou menos em junho. Ainda vai chegar com um custo um pouco alto, mas ele, assim, a promessa é de que ele seja muito bom. Os estudos parecem que ele é muito efetivo. Bom, então a gente está indo para um caminho aí de solução, de prevenção, de ajudar, porque, como eu disse, é incapacitante mesmo. Bom, então vamos lá. Só para a gente recapitular. Dor de cabeça, qualquer tipo, não é normal. Para identificar se tem uma enxaqueca ou uma cefaleia diferente, tem que fazer consultas periódicas ao neurologista, correto? Correto. E o uso abusivo do analgésico pode piorar a dor e também trazer outros efeitos colaterais. Acho que fica a dica aí. E quem sofrer com esse mal, uma visita ao neurologista. É isso, né, doutora? É isso, obrigada.